4 de abril de 2022 para falar sobre um assunto extremamente importante. Deixa eu escrever aqui o título. Confiança. Fixar comentário. Ok, muito bem. Fixado comentário. Dito isto, esse elemento de hoje ele é muito importante. E aí a gente precisa pensar e precisa falar, porque a gente vive muito na linha do pensamento, né? Na filosofia do pensar é extremamente importante, sentir não é importante. Então a gente vive muito no racional e esquece de sentir. Então é extremamente importante que eu fale, que eu deixe bastante frisado aqui, que hoje se inicia uma série de lives sobre autoconfiança. E essas lives sobre autoconfiança é uma esfera do nosso ser. Uma engrenagem para a gente ajustar, para a gente melhorar no nosso todo, tá? A autoconfiança não é o único elemento. O pensamento não é o único ponto principal, sabe? Temos o sentir, que principalmente é o que eu falo mais aqui, né? Que é a autoestima, melhor dizendo. Então, essa série que eu inicio hoje é para falar não do superficial, né? Porque os pensamentos não são superficiais, mas assim, mas de cima para baixo, assim, para ir aprofundando o que constitui o ser humano, o que nos constitui, sabe? E o que principalmente nos direciona, sabe? Então, hoje iniciamos essa série de lives sobre autoconfiança. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Qualquer coisa, me deem um toque, tá? Eu tô aqui com medo desse fone estar funcionando ou não. Mas qualquer coisa me avisem, tá? Qualquer coisa me avisem. Então, vamos iniciando, né? Já são 8h02, eu entrei um pouquinho antes, porque eu estava com medo do fone não pegar. Vamos iniciando. Então, como diz William Shakespeare, nada é bom ou mal, mas é o pensamento que o torna assim. O que eu quero dizer com isso? Com essa frase do Shakespeare? É que a nossa ideia de certo, de errado, de fácil e difícil está diretamente conectada à forma como a gente vê as coisas. E dependendo da forma como a gente vê as coisas, nós iremos sentir autoconfiança ou iremos nos apavorar. Mas perceba que, olha só, é a forma como você percebe. Muitas vezes o que você percebe não é a realidade. Então, tome muito cuidado com a forma com que você percebe a realidade. Porque é essa forma que você percebe a realidade, e a gente vai ver isso no decorrer de toda a live, é essa forma que você percebe a realidade que vai te dar coragem, autoconfiança, ou vai te fazer fugir dos desafios. Então, preste muita atenção nisso. Começamos com essa frase do William Shakespeare, né? Nada é bom ou mal, é o pensamento que o torna assim. Então, preste atenção, fique com isso. Hoje a gente vai trabalhar bastante pensamento, tá? Bastante pensamento. E olha só, a autoconfiança que você, que nós temos hoje está baseada numa história de vida.
muitas vezes essa autoconfiança não está baseada no que realmente nós podemos ou não fazer, mas está baseada na vida. Então, muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque nos baseamos nessa história e não no que a realidade nos permite ou não fazer no momento. Essa é uma armadilha que a falta de autoconfiança nos leva e nos joga muito para baixo. Porque não quer dizer que eu não consegui até agora, que eu não consiga hoje. O hoje é diferente de ontem, é diferente de anteontem, é diferente do ano passado, é diferente do mês passado, é diferente. Eu sou outra pessoa hoje. E se a gente se basear no passado para utilizar ou não a nossa autoconfiança hoje, nós podemos nos sabotar. Porque se eu não consegui até agora, eu vou continuar não conseguindo. Percebe? Então, muitas vezes a gente não faz as coisas, muitas vezes a gente não se sente autoconfiante para tentar, porque estamos baseados no nosso histórico de tentativas. E o histórico de tentativas, ele diz algo, mas não determina. Você vai errar agora, porque você não tentou ainda. Então, não tem como esse histórico determinar você vai errar ou não, a não ser que você tente. Então, não se baseie no passado. Olhe para o futuro. A gente vai tocar mais nisso. Porque olha só, assim como o nosso corpo se alimenta, nosso corpo biológico se alimenta de comidas, né, da terra, seja ou não da terra, para nos fortalecer, o nosso emocional se alimenta, a nossa mente se alimenta dos nossos pensamentos. Então, se a gente continua se alimentando desse histórico, a gente vai continuar alimentando a falta de autoconfiança. Não tem como a gente, um dia, de uma hora para outra, de tanto se alimentar desses fracassos, um dia eu me senti autoconfiante. Não tem. Essa conta não bate, não fecha. Não, um histórico de falta de autoconfiança nunca gerará autoconfiança. Então, qual é a saída daqui? Você pode estar pensando, poxa, o meu passado é tudo que eu tenho. Eu tenho o meu presente, eu tenho o meu passado. Como é que eu vou sair dessa lógica? Como é que eu vou construir uma lógica? Olhando para o futuro. Olhando para o futuro. Porque olha só, se você se transforma naquilo que você pensa, quanto mais você projetar a pessoa que você deseja ser, mais você estará saindo dessa lógica de fracasso, ou vamos dizer assim, ou de não alcance dos resultados que você procurou, que você pesquisou, que você tentou. Entende? Então, quando eu olho para o futuro, eu começo a construir novas possibilidades. Mesmo que seja só aqui, mas já é novas possibilidades. E assim, quando eu penso, o meu corpo muda. O meu estado de humor muda. A minha saúde muda. E aí eu consigo me colocar de uma forma diferente diante das coisas. Eu consigo funcionar com mais energia. Eu consigo funcionar com mais intensidade. Eu consigo funcionar com mais atenção. Eu consigo funcionar com mais esperança de dar certo. E aí, se eu tenho esperança que dê certo, eu vou me disponibilizar com mais energia, e mais atenção e mais vontade. E aí, aquela vez que não deu certo, que eu já estava achando que não ia dar certo, hoje eu funciono de uma maneira totalmente diferente. Então, percebe? Assim como eu alimento meu corpo físico de comida, nós alimentamos o nosso mental de pensamentos. Vamos pensar aqui agora. Essa live é uma live para praticar, para a gente ver a nossa vida e ver o que a gente pode melhorar. Olhe para o seu dia de hoje. E pense. Pense não. Revisite esses pensamentos. E olha, eu tive mais pensamentos negativos ou mais pensamentos positivos durante o dia de hoje? Essa já é uma boa reflexão para você começar
a direcionar no caminho, a caminhar no caminho da autoconfiança. Poxa, se eu tenho mais pensamentos negativos do que positivos, o que está acontecendo? O que precisa ser mudado? O que precisa ser alterado? Será que eu estou vendo a realidade como ela é? Será que tem pontos? Ou será que eu estou fantasiando? Ou será que eu estou fazendo os pontos negativos maiores do que são? Já é um ponto para se pensar. Você já ouviu falar na lei da concentração? A lei da concentração diz o seguinte: tudo aquilo que eu direciono energia, tudo aquilo que eu coloco intensidade, tudo aquilo que eu me disponho a fazer com mais cuidado e atenção, aquilo se desenvolve, aquilo cresce. Ou seja, se eu me disponho, se você se dispõe a ter pensamentos mais positivos, mais encorajadores, mais ousadios, a tendência é que você se torne uma pessoa com mais ousadia, com mais coragem. E aí, eu vou repetir agora de novo algo que eu falei lá no início da live, tá? Não é só pensando que as coisas vão mudar, tá? O pensamento é uma engrenagem, tá? Tem aqui tem a autoestima, que é algo muito mais profundo e extremamente importante, tá? O pensamento, ele é uma engrenagem do nosso desenvolvimento, tá? Então, quando eu falo que quanto mais a gente pensar positivo, e quanto mais a gente pensar com coragem, quanto mais a gente pensar com ousadia, eu não estou falando para você pensar positivo de uma maneira tóxica e ignorar todas as questões da realidade ou não querer sentir nada. Só pensar positivo e me jogar. Não, não é isso que eu quero dizer, tá bom? Eu quero dizer que pensar é uma parte importante para você ter boas escolhas. Pensar é uma parte importante para você ter a vida que deseja. Pensar é uma parte importante para você se desenvolver humanamente, né? Desenvolver pessoalmente, até porque é necessário trazer esses sentimentos muitas vezes para a razão, né? Tem muita coisa que a gente sente que a gente não consegue raciocinar, dizer, poxa, o que foi isso, né? E nem precisa, tá tudo bem, mas uma parte desses sentimentos eu preciso racionalizar e dizer, ó, eu sinto medo. Eu sinto medo de dar errado. Eu sinto medo de tentar e não conseguir. Eu sinto medo de, poxa, e o que os outros vão falar de mim se eu fiz esse trajeto e não deu certo? Poxa, entende? Então, é necessário racionalizar o sentimento, tá? Mas só o pensar tóxico, positivo, isso não vai mudar a sua vida, tá? Mas é uma engrenagem importante, tá? E tem a ver com a lei da concentração. Aquilo que eu coloco intensidade, aquilo cresce. Então, se eu me disponho a ser mais corajoso e mais ousadio, com mais ousadia, eu vou ter mais ousadia. Eu me torno o meu hábito. Se eu tenho um hábito de pensar em pontos positivos, estratégicos, em soluções, eu vou me tornar essa pessoa estratégica. Aos poucos, essas ideias elas vão se instalando em mim, sabe? Elas vão tomando forma dentro de mim. E aí eu vou estabelecendo novas posturas. Eu não vou mais olhar, pá, temos um problema. Ah, temos um problema aqui, ó. Eu não vou mais olhar dessa forma. Eu vou olhar o que a gente pode fazer para resolver. Porque eu estou com uma outra postura diante das coisas. Então, a coisa mais importante, mais inteligente que você pode fazer por você é refletir sobre essas ideias que você tem e sobre as ideias que essa pessoa que você deseja ser tem. Eu vou repetir essa frase, tá? A coisa mais inteligente que você pode fazer por você é pensar nas ideias que esse que você tem.
como que é essa pessoa que eu desejo ser, como que ela pensa, como que ela raciocina, como que ela vê as coisas. Comece a trazer essas ideias dessa pessoa que consegue fazer as coisas acontecer, dessa pessoa que você admira. Esse ponto de admiração está lá na frente, mas eu já coloco aqui agora. Pense nessa pessoa que você admira, que você tem consideração, e pense como essa pessoa age. O que você pode imitar disso? O que você pode aprender com isso? O que você pode ser disso? Preste bem atenção nisso. Isso é algo que você pode fazer por você. Porque o crescimento não é fácil. O crescimento, o desenvolvimento pessoal não é fácil. Quantas vezes você pensou em algo que não desejaria acontecer com você e justamente aquilo aconteceu? Quantas vezes? Se você é uma pessoa negativa, isso aconteceu muitas vezes. Mas sabe por que isso acontece? Porque o seu pensamento constrói a sua realidade. Semelhante gera semelhante. E aí nós nos tornamos aquilo que pensamos. Nós nos tornamos aquilo que refletimos na maior parte do tempo. Percebe? E aí a gente pode voltar ao exercício que eu fiz com você há 10 minutos atrás, que você vai ver. Se você teve mais pensamentos negativos, você tende agora a estar mais na bad do que com firmeza, com segurança, com uma postura alegre diante da vida. Porque não tem como desconectar sentimento de pensamento. Não tem como. Não tem como desconectar. Não tem como você ter um pensamento negativo e ter um sentimento, que legal. Não tem como você ter isso. Não tem. Isso é impossível. Então, se você pensa negativamente, voltou agora. Se você pensa negativamente, o seu sentimento irá ser algo ruim, algo negativo. Então, o desenvolvimento da autoconfiança inabalável está totalmente conectado a você prestar atenção nos seus pensamentos. Os primeiros passos que você pode fazer para ter um desenvolvimento de uma autoconfiança inabalável é prestar atenção nos seus pensamentos. É o mais superficial possível, assim. Que daí em diante você vai ter que aprofundar mais pontos. Mas para começar você precisa prestar atenção nesses seus pensamentos, porque eles de certa forma te direcionam. Eles de certa forma vão determinar a sua postura diante da vida. Então, tudo na vida acontece de dentro para fora. Aquilo que você pensa, aquilo que você vê, é resultado do que você pensa. Nem sempre o que está acontecendo é o que você pensa. E aí você vive numa bad, sendo que o mundo é outra coisa. Então, para reconstruir essa história com a realidade, você precisa reformular seus pensamentos. Você precisa reformular aquilo que você construiu diante da sua realidade. Então, qual é o caminho da autoconfiança? Qual é a rota da autoconfiança? Você pode estar se perguntando. A rota da autoconfiança é começar pelo mundo interno. Comece pelo interno. Se quisermos desfrutar de uma vida com autoconfiança, precisamos alinhar esse mundo interno. Precisamos olhar para o que pensamos, para o que sentimos
e precisamos ser íntegros com nós mesmos. Isso não significa... gaguejei agora. Mas isso não significa que você tem que fazer só o que você quer. Não. Mas significa que você tem que se movimentar de acordo com o que você acredita. São pontos extremamente diferentes. Eu caminhar pelo que eu sinto, somente um sentir sem pé nem cabeça, né, que me leva de um lado para o outro e me traz sofrimento. Totalmente diferente de eu agir assim, querendo só fazer o que eu quero, para um agir de acordo com aquilo que eu me movimento e de acordo com aquilo que eu acredito. Porque quando eu ajo somente fazendo o que eu quero, eu estou no mundo de fantasia. Porque não tem como eu fazer só aquilo que eu gosto. Não tem como eu decidir escolher só ter as coisas boas na minha vida. Tem os imprevistos. Eu posso sim trabalhar para eu, na minha vida, no decorrer da minha vida, buscar ter elementos que eu goste. O máximo de elementos possíveis. Mas, em determinados momentos, eu vou ter que fazer coisas que eu não goste tanto. Eu vou ter que trabalhar em serviços que eu não goste tanto. Eu vou ter que fazer outras coisas que eu não goste tanto. Mas, sempre olhando para aquilo que eu quero. Então, mas assim, se eu me disponho a fazer só o que eu quero a todo momento, eu vou me frustrar e eu não vou sair do lugar. Porque eu não vou me colocar para passar pelo processo. E o processo é necessário. Agora, se eu movimento com base naquilo que eu acredito, aí eu me disponho a passar pelo processo. Aí eu me relaciono com a vida de uma forma adulta. Poxa, eu gosto daquilo lá, eu quero chegar lá. E para mim chegar lá eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nem tudo daqui eu gosto, mas eu vou me dispor porque é necessário. Então, nós precisamos, para ter autoconfiança no nosso dia a dia, sermos no nosso mundo interno, sermos íntegros com nós mesmos, para que cada ação tenha sentido, para que cada ação tenha clareza, para que cada ação nos traga a sensação de estou no caminho certo. É isso que me dá autoconfiança diante da vida. Então, essa é a rota. Começamos a rota em direção à autoconfiança. E aí a gente começa pelo interno. E aí a gente vê que a base da nossa autoconfiança é viver de acordo com os meus valores e os meus princípios mais íntimos. Esta é a base. Enquanto eu penso lá na frente em aspirações mais altas, né? Maiores, grandes, sonhos que eu almejo. Mas hoje eu ajo de acordo com o que eu sinto para chegar lá, de acordo com o que eu penso para chegar lá. As pessoas que mais têm autoconfiança, uma autoconfiança de uma forma sólida, são essas pessoas que conseguem transmitir o que elas sentem, o que elas acreditam, em tudo que elas falam, em tudo que elas dizem. Então, por que elas conseguem fazer isso? Porque elas vão falando e vão agindo de acordo. E quando elas vão falando e vão agindo de acordo, e as coisas vão funcionando, elas conseguem construir as suas vidas. E elas olham para si e dizem, poxa, eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa capaz de fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que faça acontecer. Então, comece por dentro, esteja alinhado com seus valores e princípios. E aí, agora, eu quero te falar como você determina esse princípio, né? Porque o ponto de partida para altos níveis de autoconfiança tem a ver com eu determinar quais são os meus valores, sabe? E aí, as pessoas que desenvolvem a sua autoconfiança são aquelas pessoas que
tiraram um tempo para pensar e refletir o bastante para encontrarem aquilo que realmente acreditam. E aí, realmente encontram, sabe o que elas fazem? Elas colocam em hierarquia. Isso é mais importante, isso em segundo lugar, isso em terceiro. E, por último, os 3 passos para viver uma vida mais autoconfiante. Em terceiro passo, elas fazem o seguinte: elas vivem sua vida de acordo com aqueles propósitos pré-determinados, de acordo com aqueles valores pré-determinados. Então, esses são os 3 passos para você viver uma vida mais autoconfiante. Esclareça, determine os seus valores, coloque-os em hierarquias, em graus de importância para você e construa a sua vida baseado nisso. E aí você pode estar pensando, poxa, mas o Thiago está falando de valores, está falando de valores, mas o que são valores? Valores, você pode pensar com a seguinte pergunta: o que é importante para mim? Como é importante para mim agir diante das pessoas? Como é importante para mim agir comigo mesmo? Valores são normas de conduta para você agir em sociedade. Então, o que é bom o Thiago agir em sociedade para que as suas relações aconteçam de forma harmoniosa, né? O que é bom a pessoa agir vamos dizer, qual é a norma ideal para se agir de conduta para a pessoa estabelecer uma boa relação consigo e com os outros, né? Para que a pessoa construa sua vida e faça boas relações. Como agir? Isso são os seus valores. É isso que vai te direcionar. É isso que vai te guiar. Poxa, meu valor número 1 é honestidade. Meu valor número 2 é sinceridade. Meu valor número 3 é integridade. E por aí vai. Valores. Você precisa ver quais são as suas características que você não abre mão. Quais são as características que para você faz muito sentido ter. E aí, determinando esses valores, você coloca o que é mais importante. Poxa, isso aqui eu não posso abrir mão. Isso aqui fica em segundo. Isso aqui fica em terceiro. Sabe? Encontrei os meus valores, coloco eles em hierarquias, e aí depois eu vou construir a minha vida de acordo com aquilo. Poxa, hierarquia para mim, vou dar outros valores. Primeiro Deus, segundo eu, depois a minha família. As pessoas estabelecem suas vidas de acordo com esses valores também. E aí, em cima disso, você constrói a sua vida. Porque se eu coloco Deus em primeiro lugar, e se eu coloco eu em segundo lugar, e se eu coloco a minha família, esses valores, eles vão direcionar as minhas escolhas. Eu não vou fazer determinado tipo de ação porque eu tenho uma certa espiritualidade, eu exerço uma certa espiritualidade. Eu não vou fazer tal tipo de ação porque a minha família está acima de outras coisas. Percebe como os valores, eles direcionam as nossas escolhas? E os valores os nossos princípios mais íntimos. E é isso que a gente tem que esclarecer para nós mesmos, porque quanto mais esses valores estiverem esclarecidos dentro da gente, melhores fazemos as escolhas. E aí, quando eu faço as escolhas boas, eu me sinto bem comigo mesmo. Gente, qualquer pergunta, qualquer questão, pode falar, tá? Estamos com meia hora de live. E aí, como estabelecer, como determinar, como esclarecer esses valores? E aí, eu fico com o primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. Esclareça os seus valores. O que você apoia? O que você não apoia? O que você defende? Pelo que você se sacrificaria? São perguntas que esclarecem quais são os valores que você prefere ter, quais são os valores que é interessante para você ter. E aí, em seguida, você ir construindo a sua vida.
Eu vou te dar um outro exercício. Eu vou te dar um exercício que você pode praticar. É interessante. É um exercício meio fúnebre. Não, é um exercício. Eu estava tentando encontrar uma palavra, mas não achei. Mas imagine assim, ó. Imagine que você estivesse escrevendo o seu texto no dia do seu enterro. Aquele texto que as pessoas leem, fulano de tal, Thiago foi isso, foi aquilo, teve essas conquistas, era uma pessoa muito isso, era uma pessoa muito aquilo, né? Tinha uns valores isso, tinha qualidades isso. Imagina você escrevendo esse texto. Escreva esse texto que você vai ver o que você quer ser que você não tem e o que você tem que você já não percebe tanto, sabe? E aí depois desse exercício, isso vai mudar a sua postura daqui para frente, sabe? Porque você vai ver, poxa, eu queria ter isso e eu não estou tendo, então eu vou buscar. Olha, isso eu já tinha e eu nem me ligava, sabe? Esse é um exercício para esclarecer os valores. Que valores é bom? Que valores é interessante que eu tenho? Que valores é saudável para que eu tenha uma boa vida? Que eu faça boas escolhas? Que eu tenha boas relações? Que eu tenha uma boa relação comigo? Quais são os valores necessários? Outra dica para você identificar seus valores. E aí fica com uma pergunta. Quem você admira? Quem você admira? Pense em pessoas, sejam vivas ou mortas. Imagine essas pessoas e se pergunte: quais características essas pessoas têm que eu admiro? Quais características que eu quero ter em mim dessas pessoas? Quais características eu posso desenvolver em mim que essas pessoas têm, né? Quais características os meus amigos próximos possuem que eu posso absorver? Pense, olhe nas pessoas ao seu redor e esse é um bom exercício que você pode pegar valores que sejam importantes para você e utilizar na sua vida. E aí esses valores irão direcionar a sua vida daqui para frente. Poxa, eu valorizo... Fala de mim, né? Eu particularmente valorizo muito a reciprocidade. Muito. É um valor que eu procuro ter. É um valor que eu procuro, que eu vejo nas pessoas que eu mais admiro, né? E é um valor que eu procuro ter. Então, observe nas pessoas ao seu redor, as pessoas que você admira, né? Não vá olhar para as pessoas que você nem não tem tanta admiração assim. Mas essa é uma boa dica. E aí, olhou para essas pessoas, estabeleceu seus valores, agora é hora de organizar. Primeiro valor, paz de espírito. Nada que tire a minha paz, eu vou deixar na minha vida. Esse é o meu valor prioritário, obrigatório, né? Segundo valor, estou dando exemplos, tá? Estou dando exemplos. Você estabelece seus valores. Segundo, preciso ser íntegro ao que eu sou, ao que eu penso, ao que eu sinto, né? Não vou deixar de ser eu, não posso deixar de ser eu, sabe? E ao mesmo tempo que eu não posso deixar de ser eu também preciso ser eu, porque tem muitas coisas que eu construo máscaras. E aí, isso eu tô falando de mim, tá, gente? Tô falando de mim. A minha formação em Gestalt terapia foi sexta e sábado. E lá é muito intenso. Porque tu vê teoria e tu pratica, mas tu também passa pelo processo. Como uma psicoterapia, né? Eu vi lá que tem coisas que ainda não são verdadeiras em mim.
É puxado, é difícil. E aí eu tenho que olhar. Eu tenho que ter cara para olhar, tenho que ter coragem para olhar e dizer, eu tenho que me mexer nisso. E essa parte de mim ainda é uma máscara. Sabe? Essa parte de mim ainda é uma máscara. E aí eu vou atualizar essa máscara de acordo com os valores que eu tenho, de acordo com os valores que eu quero. Né? Poxa, se eu quero ter paz de espírito, se eu quero ter reciprocidade, né? Se eu quero ter uma vida com relações estruturadas, poxa, essa parte aqui que eu construí não serve mais, né? E aí eu tenho que trabalhar para lidar com isso, né? Para modificar essas questões por meio da consciência, né? Colocando consciência em como eu reajo, em como eu funciono, e aos poucos e com muito trabalho mudando. Então, encontrou seus valores, gente? Organize eles. Organize eles por ordem de importância, né? Organizados eles, construa a sua vida com base nesses valores. Isso irá te ajudar muito a ter boas escolhas. Isso te ajudará a construir a sua vida. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Fácil não é, mas é o melhor que você pode fazer por você. Para você olhar para comigo, gente, é olhar para trás e depois dizer, poxa, não vivi o que eu tinha para viver. Ou não vivi o que eu queria viver. Sabe? Então, para você não cair nesse pesar que eu também fujo, pegue seus valores, organize os seus valores e projete a sua vida com base nesses valores. Tá? Para você construir a sua vida e não deixar a vida te levar. Não deixar as coisas se construir. Sabe? E tu ficar com o que sobrou, com o que construíram para ti. Sabe? Esse é o caminho. Deixa eu ler essa última frase aqui, ó, que é extremamente importante, que é bom. A ordem de prioridade é extremamente importante na determinação do tipo de pessoa que você é e do tipo de vida que você vive. E aí essa pergunta é mais para um agora, né? Não é nem uma pergunta, é um comentário, né? Seus valores de agora estão determinando o tipo de vida que você tem. Então pense nisso. Pense nisso. O bom é que nós temos o futuro. E no futuro nós projetamos. Tá, hoje eu posso ter esse tipo de valor, hoje eu tenho esse valor, hoje eu tenho esse valor, hoje eu tenho esse pensamento que me move e que me deixa assim. Mas eu tenho o futuro. O futuro está tudo aberto. E no futuro eu posso começar a construir. Porque a medida do momento que eu estou aqui embaixo, vamos dizer assim, né? No sentido de falta de baixa autoconfiança, né? valores negativos e tal. À medida que eu estou aqui embaixo e eu começo a olhar para cima, mesmo que eu não saia daqui de baixo, mas se eu comecei a olhar, se eu comecei a pensar, se eu comecei a projetar, é o primeiro movimento que temos acesso, sabe? Então, é o primeiro e único, né? Porque a gente está embaixo, não tem de uma hora para outra, vou me levantar e vou para cima. Não. Primeiro a gente pensa, a gente projeta, como diz o Peirce, o ensaio. O pensamento é um ensaio da ação. Primeiro eu penso, eu projeto, depois aos poucos eu vou praticando. Né? Praticando. Então, como diz essa frase aqui por último, os seus valores estão determinando o tipo de vida hoje. Se você não está gostando desse tipo de vida, comece a projetar valores possíveis que sejam saudáveis para você e que façam bem. Valores que você, poxa, eu quero o ano que vem tá assim, assim, assado. Eu quero o ano que vem tá assim, assim, assado. Sabe? Então esse é o movimento. Tá bom, gente? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. O que eu tinha para trazer hoje é isso. Semana que vem a gente vai falar sobre propósito.
propósito e poder pessoal. Mas hoje... deixa eu falar esse ponto aqui. Esse ponto aqui é extremamente importante. Porque essa rota aqui nos leva em direção à falta de autoconfiança. Uma vez estabelecidos esses valores, o interessante, o saudável, é que a gente não pratique só esses valores quando seja conveniente. Sabe? Quando a coisa apertar, quando tiver uma pressão, a gente cede. Se a gente começar a ceder os nossos valores, que é algo mais profundo da gente, se a gente começar a ceder diante das situações, a nossa autoconfiança vai para baixo. Porque eu estou cedendo quem eu sou. Eu estou cedendo o que eu acredito. Então, se eu começo a duvidar do que eu acredito e começo a ceder situações, é porque eu também não sou grande coisa. E também não sou digno de ser ouvido. Ou digno de ser atendido. Ou digno de receber atenção. Aí a minha autoconfiança vai começar a declinar. Sabe? Eu não estou dizendo que você... estabelecidos os valores, vai ser até o fim da vida, até o meu último fôlego de vida eu vou acreditar só nisso. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer é que você não pode se vender por qualquer coisa, né? Eu tenho um valor tal, tenho valor tal, tenho valor tal, que é extremamente importante. Eu não vou ceder a qualquer situaçãozinha. Qualquer situaçãozinha para evitar o confronto, eu já nego o meu valor. Se eu funciono assim, se eu negocio toda a vida os meus valores, eu vou ter uma autoconfiança baixa. Porque se eu duvido de mim com frequência, eu não vou acreditar em mim para fazer as coisas. Eu não vou acreditar que eu vou ser capaz de ter consistência para seguir nesse caminho. Porque afinal, eu já negociei os meus valores várias vezes. Sabe? O pessoal que chegou, eu estou terminando a live, gente. Mas hoje a gente conversou sobre a base da autoconfiança. Falamos muito sobre estabelecer valores. Né? Falamos muito sobre como os pensamentos são importantes, né? E a live vai ficar salva, tá? Se vocês quiserem voltar e ouvir, é importante. Semana que vem a gente vai falar sobre propósito e poder pessoal, né? Mas hoje eu já trouxe o conteúdo que eu tinha que trazer. Eu só estava agora falando por último que se eu negocio os meus valores com frequência, eu passo com o tempo a não acreditar em mim. Porque eu estou toda a vida negociando, duvidando de mim mesmo. E aí quando eu começo a duvidar de mim mesmo, eu não consigo seguir com aquilo que eu acredito. Tá bom? Dito isto, se não tiver perguntas ou algo do gênero, comentários, críticas, qualquer coisa, se não tiver, eu vou desligando. Semana que vem estamos aqui, às 8 horas. Nada a declarar? Então, gente, muito bem. Muito boa noite a todos, tá? Semana que vem estou aqui de volta. Muito obrigado pela interação e até mais. Tchau!